Meus irmãos, nós estamos chegando hoje no último sermão da série. Foi uma série curtinha, apenas 3 domingos. Semana que vem nós começamos uma nova série, também bem curtinha. Mas eu quero frisar e reforçar o quanto nós aprendemos nesse pouco tempo aqui, né? Falando sobre a Páscoa, falando sobre o Cordeiro necessário, o Cordeiro anunciado. E hoje, então, é o último sermão dessa série. Queria pedir a você para que abra a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 37, e depois nós vamos para o capítulo 20, versículo 1. João 19, de 17 a 37, e depois capítulo 20, apenas o versículo 1. Nós vimos no primeiro sermão dessa série, ouvimos o do João, nosso seminarista aqui, né? Ele falou sobre o Cordeiro necessário. E ele leu aquele texto onde Isaac estava para ser sacrificado pelo seu pai, quando o próprio Deus impede que aquilo aconteça e providencia o Cordeiro para substituir a vida ali de Isaac. Então a gente viu que o Cordeiro é necessário desde o início. No segundo sermão, que foi aquele texto onde a Páscoa é instituída, que é a saída do povo ali do Egito, e eles passam então a comemorar a Páscoa. Arão e Moisés ouvem do próprio Deus que o Cordeiro era necessário. Então o próprio Deus anuncia a necessidade desse Cordeiro. O Cordeiro era necessário para poder as famílias se alimentarem ali, mas não só isso, o Cordeiro tinha que sofrer e morrer, porque o sangue dele precisava ser aspergido nas portas, nos umbrais das casas, para que não houvesse morte. Então o povo ia ser liberto por causa do Cordeiro. E o povo também não seria morto por causa do sangue do Cordeiro. E vimos também, apontando ali para o servo sofredor, narrado por Isaías no capítulo 53, apontando para Jesus. Queridos, durante toda a história da Bíblia, ela aponta para um único ato, que é o Cordeiro de Deus, que nós lemos no início, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, para onde tudo apontava. Nós vamos falar sobre a sua crucificação, sobre a sua morte. E o que acontece depois disso? Jesus ressurge. A ressurreição de Cristo e a sua vitória final. Eu quero conversar hoje e encerrar essa série falando sobre isso. João 19, de 17 a 37. E depois vamos ler o capítulo 20, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos revisitar esses textos. Vamos também citar outros textos aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim e grego. Os principais dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus e sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela sua palavra lida. Obrigado pela sua palavra preciosa e poderosa. Pedimos, ó Deus, a compreensão do teu Santo Espírito, para que possamos entendê-la e viver por meio dela. Nós carecemos dessa iluminação. Por favor, nos ajude, que teu Espírito Santo nos ajude a compreender esta palavra. E nós pedimos isso e suplicamos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós lemos, ele está narrando a crucificação e a morte de Jesus. A morte de cruz era considerada, naquela época, a forma mais cruel, a forma mais humilhante e a forma mais aterrorizante de execução ali do mundo antigo. Inclusive, o Império Romano usava isso como uma poderosa arma, uma arma política para poder intimidar, para poder mostrar para todos como que eles lidavam com isso, o tipo de morte que eles iriam enfrentar. Semana passada nós falamos que o Cordeiro ele teria que sofrer antes de morrer. Nós vimos isso no relato ali de Êxodo. Por isso, antes de falar da morte de Jesus, nós vamos falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua crucificação. E o quanto, queridos, Jesus Cristo sofreu ali na cruz do Calvário. Olha para a sua Bíblia aí, versos 17, 18, que nós percebemos. É que o próprio Jesus leva a sua cruz. E ele foi para um lugar chamado Calvário. Não é isso? Era uma colina ali em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Por isso nós usamos essa expressão, né? Cruz do Calvário. Calvário era o lugar onde Jesus foi ali ser crucificado. Muita coisa acontece aqui na crucificação e na morte de Jesus. Muita coisa que acontecia aqui já havia sido profetizado lá atrás, já havia sido sinalizado lá atrás no Antigo Testamento. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque várias coisas que nós lemos aqui já foram ditas nos Salmos, já foram ditas nos profetas, há séculos atrás. E eu quero começar falando sobre o fato de Jesus estar entre dois ladrões, versículo 18. Perceba aí na sua Bíblia que Jesus é o homem do meio. Ele está sendo crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores, dois transgressores, que segundo a lei da época mereciam estar ali. Nós sabemos que Jesus não merecia estar ali, porque ele não havia cometido pecado algum, mal algum, não havia infringido nenhuma lei romana. Mas ele estava entre dois ladrões. E, queridos, essa é uma sinalização antiga, de séculos atrás, do profeta Isaías, no capítulo 53, 12, quando ele diz que Jesus ele foi contado com os transgressores. Esse texto de Isaías está apontando exatamente para esse momento da crucificação. O texto ele não vai trazer muitos detalhes, mas a crucificação era projetada para causar o máximo de dor e durante o máximo de tempo possível.
Ou seja, era muita dor durante muito tempo. Esse era o projeto ali da crucificação para todos que passavam por isso. O horror da cruz envolvia 3 dimensões principais. Eu quero que você esteja atento quanto a isso, para perceber o quanto Jesus Cristo sofreu ali na cruz do Calvário, queridos. Em primeiro lugar, a cruz era um lugar de agonia física prolongada por muito tempo. A pessoa passava por uma espécie de asfixia por exaustão. Para respirar, o condenado precisava se apoiar ali nos pregos dos pés e nos braços para conseguir erguer o corpo. Ele ficava extremamente incomodado com a dor e com a posição que precisava mexer. Queridos, e quanto mais ele mexia, mais dor sentia e mais sufocado ele ficava. Levava uma dor extrema e um sufocamento. Era conhecido como uma posição excruciante. O que é isso? É uma posição que refletia uma dor insuportável por ter seus nervos rompidos pelos pregos. Não era um preguinho, querido. Era enorme e rompia os nervos, que causava muita dor. Uma posição projetada para gerar dor contínua e sufocamento lento. Percebe que quanto mais ele mexia, quanto mais tentava se ajeitar ali, mais dor sentia. E mais falta de ar a pessoa sentia. Passava por uma coisa chamada choque hipovolêmico, que era a perda massiva de sangue. Era extremo o sofrimento ali na cruz, dor e sufocamento. Mas, em segundo lugar, era uma humilhação pública externa, extrema. O condenado era geralmente crucificado nu, para aumentar a vergonha. A cruz era colocada em locais públicos e de movimentos para que todos pudessem ver e zombar. Era feito de maneira proposital para isso. Muitas vezes, queridos, muitas vezes, o corpo não era enterrado. O corpo ficava ali para ser apodrecido ali na cruz. De que maneira? Com o tempo. Não havia enterro, e vinham aves de rapinas para ir comendo a carne da pessoa que já estava morta. A pessoa não tinha direito nem de ser enterrada. A morte da cruz, queridos, não era imediata. A pessoa não era crucificada e meia horinha depois já estava morta, mas poderia durar de 3, 4 horas até 4 dias para poder morrer. Essa era a morte na cruz. Foi por isso que Jesus passou ali, agonia física prolongada, humilhação pública extrema, e em especial para os judeus uma carga espiritual complicadíssima, porque para os judeus a morte na cruz carregava uma maldição divina segundo a própria lei de Israel. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, vai dizer que porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Era terrível. Para uma pessoa do povo judeu ser colocado no madeiro, ele estava debaixo de uma maldição. Era a lei que dizia, queridos, Cristo se fez maldito por causa dos nossos pecados, mas eu preciso lembrar você, ele era o justo, ele não havia feito mal nenhum. Será que conseguimos perceber, queridos, tamanha dor e humilhação que Jesus Cristo passou ali na cruz do Calvário? Não foi só dor, mas dor e humilhação. Foi contado entre os transgressores e foi dado como maldito. Era o próprio Deus ali na cruz do Calvário, queridos. Era o próprio Deus ali. E o próprio Pilatos, no versículo 19, vai dizer o texto que ele escreveu no alto da cruz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas ele não escreveu de qualquer jeito, ele escreveu em letras garrafais. Observe na sua Bíblia aí, porque na minha está assim. Está escrito tudo em maiúsculo. E em 3 idiomas distintos, em hebraico, em latim, em grego. Para quê, queridos? Para que todos lessem e soubessem quem estava sendo crucificado. Os sacerdotes ali, eles não gostaram. Olha aí o versículo 21. É o que a gente percebe aí, que os sacerdotes, eles não gostam muito. Eles viam essa inscrição como uma ofensa. Como uma ofensa à nação de Israel. Afinal de contas, eles haviam rejeitado Jesus. Eles o haviam entregue, o próprio Deus, para ser ali crucificado. E é possível que Pilatos soubesse disso, mas ele se recusa a mudar a inscrição. O que ele diz no versículo 22? Olha, o que eu escrevi, eu escrevi. O que eu escrevi está escrito, eu não vou mudar.
É interessante que R.C. Sproul, ele tem uma frase que fala sobre esse momento. Ele diz o seguinte: a ironia divina está no fato de que o representante do Império Romano, aqui está se dirigindo, mencionando Pilatos, declarou a verdade mais profunda do Evangelho: Jesus é rei. E isso veio, do imperador romano, ou de um governante romano. Pilatos, queridos, ele era um governante romano. Ele declara o que o povo judeu havia rejeitado: Jesus é rei. Eles estavam, e aí eu estou falando do povo judeu, eles estavam diante do próprio Deus ali e o rejeitaram. E não só o rejeitaram, mas o entregaram para ser crucificado. João, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 11 do seu evangelho, ele diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não só não o receberam, como o entregaram. Mas o texto não acaba aí, né? Se a gente for continuar lendo, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E o texto segue, o verso 23 vai dizer que os soldados romanos rasgaram as suas roupas e lançaram sorte sobre a sua túnica. E o verso 24 vai dizer que tudo isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. E João vai citar aqui o Salmo 22. O Salmo 22, querido, ele todo, ou quase todo, aponta para a crucificação e para a morte de Cristo. Eu vou citar algumas vezes aqui o Salmo 22. Essa questão aqui dos soldados rasgarem as roupas de Jesus e lançarem sorte sobre a sua túnica já estava escrito lá atrás nos Salmos. Já havia sido projetado pelo próprio Deus, e João está citando aqui o Salmo 22, 18, que diz: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Salmo 22, 18, queridos, séculos antes. Está apontando para onde? Está apontando para a cruz. A profecia está se cumprindo. Os soldados romanos ali, queridos, de maneira involuntária, eles cumprem as Escrituras. Sem saber, os soldados romanos, eles participam do plano divino. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Parece que a gente pensa assim, parece que as coisas saíram do controle, né? Parece que Deus não tem mais o controle sobre as coisas. Será que a morte de Jesus não poderia ser diferente? Será que a morte de Jesus não poderia ser sem dor, sem sacrifício? Simplesmente morrer em 5 segundos? Queridos, tudo estava no controle de Deus. Deus não perdeu o controle, pelo contrário. Tudo que foi determinado em suas palavras durante toda a história do povo de Deus, todas essas palavras se cumpriram. Todas essas palavras apontavam para a cruz, e é o que nós estamos vendo aqui. Do versículo 25, queridos, até o versículo 27, tem 2 coisas extraordinárias acontecendo aqui. E eu quero que você preste atenção. No verso 25, nós vemos que as mulheres, elas tinham um papel marcante no ministério de Jesus. Um trabalho, um papel de suporte ali. Elas estão aqui na crucificação, elas vão estar no sepultamento de Jesus, e elas serão as primeiras testemunhas da sua ressurreição. E naquele contexto ali, apoiar o que Jesus fazia, estar ao seu lado, tinha os seus riscos. A ação dessas 4 mulheres aqui é digna de nota e muito nos ensina, queridos. É preciso coragem para poder seguir a Jesus. E essas mulheres eram cheias de coragem. Elas certamente marcaram a história. Nós não vemos, por exemplo, aqui nenhuma menção dos discípulos, a não ser João. E isso é interessante observar. Os discípulos não são citados, nenhum deles, a não ser João. Mas essas mulheres estão sendo citadas aqui, porque elas estão no momento da crucificação de Jesus, vão estar mais à frente no sepultamento dele. Por que será que os discípulos não estão aqui, queridos? Por medo, por vergonha, por arrependimento? Nós não sabemos. Nós não podemos nem comprovar que de fato eles não estavam lá. O fato é que a Bíblia não menciona. A Bíblia não menciona que eles estavam lá, a não ser João.
Essas mulheres tiveram os seus nomes mencionados aqui, e isso não foi à toa, queridos. Elas foram fundamentais para o plano de redenção. Elas estavam ao lado de Jesus, mesmo nesse momento tão difícil e perigoso para elas também. Elas estavam ali. É preciso, queridos, coragem para poder seguir a Jesus. Olha o verso 26 e 27. No verso 26, Jesus diz à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E no verso 27, Jesus vira para o discípulo amado. Aqui não menciona o nome de João, mas nós sabemos que o discípulo amado era João, o único dos 12 mencionado aqui na crucificação. E Jesus vira para João e diz: eis aí a sua mãe. Ou seja, João, cuide de minha mãe. João, cuide dela. Jesus está confiando a sua mãe Maria aos cuidados de João. Queridos, é bem provável que a essa altura do campeonato aqui, Maria era viúva. É bem possível que isso fosse verdade, porque José, durante um bom tempo, já não aparece nas narrativas ali, nos escritos. E provavelmente, se ele estivesse vivo, ele estaria aqui nesse momento. Isso nos indica, isso nos leva a crer que Maria já era viúva aqui, e por isso da necessidade de Jesus Cristo fazer essa sinalização. Queridos, nós precisamos lembrar, Jesus é 100% Deus, mas ele era 100% homem. E de certo modo aqui ele está mostrando a sua humanidade. Ele está demonstrando a sua humanidade ao observar e ao cumprir o 5º mandamento, que é honrar os seus pais. Honrar pai e mãe. Ele está fazendo isso mesmo no seu momento de morte, de dor ali. Ele está mostrando a sua humanidade. E isso era fundamental naquele tempo, porque já existiam vários falsos mestres, falsos ensinos, falando uma porção de coisas que não eram verdadeiras. Provar a sua humanidade era importante. Queridos, a partir de agora, estava tudo pronto para a morte de Jesus. Versículo 28 até o versículo 37. Versículo 28 vai dizer: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Depois de tanto sofrimento, Jesus estava pronto para poder entregar o seu Espírito ao Pai. A experiência mais profunda, queridos, de suportar no lugar do seu povo a ira de Deus contra todo o pecado, parecia estar chegando ao fim. E mais um apontamento aqui do Salmo 22, quando Davi diz, o Salmo 22 foi um salmo escrito por Davi, no versículo 15 vai dizer: olha, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Ou seja, o salmista está expressando aqui sede. Agora, no cumprimento dessa profecia, quando Jesus percebe que sua morte é iminente, o que ele diz, queridos? Tenho sede. É interessante que o texto vai dizer que para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Isso era fundamental, porque os judeus, eles eram conhecedores dos salmos e dos profetas. Quando Jesus diz isso, eles automaticamente lembraram do Salmo 22. Cara, isso apontava para o Messias, isso está acontecendo aqui agora, então de fato ele era o Filho de Deus prometido. Tudo isso está muito conectado, queridos. Jesus disse que tinha sede, e os soldados deram o quê, queridos? Vinagre. Veja o versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo. Isopo é tipo uma planta, foi a mesma planta usada para o povo de Deus lá em Êxodo, passar o sangue nos umbrais lá da porta. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja à boca de Jesus. E essa, queridos, é mais uma profecia se cumprindo aqui na crucificação e morte de Jesus. Não mais agora no Salmo 22, mas no Salmo 69, também escrito por Davi. Salmo 69, 21 diz o seguinte: e para matar-me a sede deram-me vinagre. É o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. É o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. É o Antigo Testamento se cumprindo em Cristo Jesus na cruz. Está tudo conectado para evidenciar que aquele homem na cruz do meio, queridos, era o Messias prometido. O Messias que o próprio Deus Pai iria enviar para salvar o teu povo. Não da condenação do Império Romano, mas de uma vez por todas do pecado, que era o maior problema que o homem tinha, e é o maior problema que nós temos, queridos. O pecado.
Versículo 30, a parte A vai dizer: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Toda a obra que o Pai o enviou para realizar, queridos, estava agora concluída. Em especial, o fato de carregar todos os nossos pecados. E isso só foi possível porque nele não havia pecado algum. Ele era, de fato, o Cordeiro perfeito. Na sua morte, ele satisfaz plenamente a justiça de Deus, porque os pecados eles não ficaram impunes. Eles foram imputados a Jesus, e na sua morte, colocando sobre si os nossos pecados, ele satisfaz plenamente a justiça de Deus. E ele pune os nossos pecados em si mesmo. Os nossos pecados foram imputados a Jesus, e a sua justiça foi imputada a nós. É o que na teologia é conhecido como a troca justa. Interessante que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa troca. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, isso é extraordinário. Queridos, nós ainda somos pecadores. Mas o interessante é que quando Deus olha para mim e para você, pessoas regeneradas, resgatadas, alcançadas pela graça, Ele vê pessoas justas. Mas nós somos pecadores, mas Ele, quando olha para mim e para você, vê pessoas justas. E isso não é por nossa causa, não é por causa daquilo que eu posso produzir, não é o quanto eu acho que eu sou bom, mas é por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Como pode isso, queridos? Deus olhar para mim e para você, pessoas pecadoras, e olhar e ver pessoas justas. Isso se chama graça. A graça, querido, é um favor imerecido, é algo que eu e você não merecemos, não temos como fazer por onde, não temos como produzir obras de justiça que nos justifiquem. Não é possível. Por isso Jesus, o Cordeiro perfeito, que vem em nossa direção, queridos, exatamente para nos salvar. É por causa dele, não é por causa de nada que nós podemos produzir, queridos. É somente pela graça, por meio de Jesus Cristo. Martinho Lutero tem uma frase que fala que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Como isso pode ser possível? Através da graça, através da cruz, através de Jesus. Queridos, Jesus está agora, nesse momento, quando Ele está prestes a morrer, a morte é iminente. Jesus, Ele experimenta o abandono de Deus Pai. Ele experimenta o abandono do Pai. João, ele não relata isso aqui, mas Mateus, em seu evangelho, nesse mesmo momento, ele observa esse detalhe, e não é um detalhe somente, é algo importante, mais uma vez, algo sinalizado lá no passado, apontando para o futuro, apontando para a cruz, mais uma vez, o Salmo 22, mas olha o que diz Mateus 27, 46, falando sobre esse momento, quando Jesus está prestes a morrer, prestes a dar o seu último suspiro, olha o que ele diz em Mateus 27, 46, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, isso foi dito séculos antes no Salmo 22, mas agora no versículo 1, diz o quê, hein? Pode passar, por gentileza. Tem outro slide? Ou não tem? É o mesmo, só mudou embaixo, queridos. O texto é o mesmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Exatamente as mesmas palavras. Obra do acaso, querido? Ou uma determinação divina? Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Em momento nenhum, Deus perdeu o controle. Ele continua reinando de maneira soberana, conduzindo todas as coisas. E, queridos, Jesus, nesse momento, ele foi abandonado pelo Pai. Mas isso aconteceu por causa dos nossos pecados. Ele estava levando em si mesmo todos os nossos pecados. E Deus é santo, santo, santo. Não tem como, queridos, um Deus que é santo, 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 conviver com pecado. E Deus Pai o abandonou mesmo. Ele foi abandonado, queridos, por causa de mim e de você, por causa do seu povo. E veja a parte final do versículo 30. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus Cristo deu o seu último suspiro.
Jesus Cristo, queridos, de maneira voluntária, se entregou para morrer na cruz do Calvário. O Cordeiro não precisava só sofrer, o Cordeiro precisava morrer, queridos. Charles Spurgeon, olhando para esse texto, ele diz o seguinte: nosso Senhor não perdeu a vida, Ele a entregou. A morte não levou, Ele a deu quando quis. Spurgeon reforça aqui, queridos, que a morte de Cristo, ela foi voluntária, amorosa e intencional. Jesus quis. Ele obedeceu ao Pai por amor ao Pai e por amor ao seu povo. Ele quis. O sacrifício pelo pecado de muitos, de uma vez por todas, estava completo. Durante a história, todo ano, uma vez por ano, o povo tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados. Todo ano, queridos, era um animal, era um cordeiro, era alguma outra coisa. Precisava ser oferecido a Deus para poder aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados ou contra o pecado do povo naquela época. Mas Jesus, queridos, em um único ato de sacrifício, Ele se oferece. E o seu sacrifício foi suficiente para levar, para apagar, para quitar a nossa dívida, para poder levar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Wiersbe, em seu comentário bíblico, ele vai dizer: a morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus estava pintando. A história que vinha escrevendo havia séculos. A cruz nos permite compreender as cerimônias e profecias do Antigo Testamento. Todas as cerimônias, todos os ritos, todas as profecias do Antigo Testamento apontavam por um único lugar, para a cruz do Calvário, para a sua crucificação e a sua morte ali. Não há mais hoje, queridos, necessidade de sacrifícios anuais. Não há mais essa necessidade. Um único homem, um único ato, isso resulta em vida eterna para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Um único homem e um único ato. Queridos, quantos cordeiros foram sacrificados ao longo dos séculos? Um único homem, um único sacrifício, pagou por todos os nossos pecados uma única vez. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos seguindo, porque é impressionante que os soldados, eles não quebram as pernas de Jesus como havia sido ordenado, mas eles transpassaram o seu lado como não havia sido ordenado. E em ambos os casos, eles estão cumprindo a profecia, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Observe versículo 31. Os judeus pedem a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas. E isso tinha um porquê. Lembra que eu falei que normalmente a pessoa ficava crucificada na cruz ali, apodrecendo e tal? Só que era Páscoa. O dia do sábado, que era o dia seguinte, era um dia muito importante. Era um dia que as pessoas precisavam fazer várias coisas, toda a preparação. Então, ter pessoas ali na cruz iria atrapalhar. Então, o que os judeus ali que entregaram Jesus propuseram a Pilatos? Olha, quebra logo as pernas logo deles, logo, para que eles fiquem logo sufocados e morram logo, para que possamos tirá-los da cruz. Versículo 32, as pernas dos dois ladrões ao lado de Jesus são quebradas, primeiro de um, depois de outro, que vai dizer o texto. Mas observe o versículo 31. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Queridos, e isso é o cumprimento de uma profecia. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Êxodo 12:46 fala sobre isso. Números 9:12 fala sobre isso. Eu quero ler esse texto de Números com vocês. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer. Está falando do cordeiro. E não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Além disso, Salmo 34:20 também fala: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmo 22, nós estamos citando tanto aqui, agora no versículo 17 vai dizer: posso contar todos os meus ossos, ou seja, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Os soldados não quebraram os ossos de Jesus como foi ordenado, mas transpassaram o seu lado, também como diziam as Escrituras. Querido, tudo isso aqui eram apontamentos lá do Antigo Testamento. Olha o versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água.
isso também havia sido profetizado. Isso também havia sido sinalizado lá no Antigo Testamento. Profetizando sobre o Messias, Zacarias, que era profeta, disse, Zacarias 12:10, olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E a continuação desse texto, no versículo seguinte, vai dizer que naquele dia muitos chorarão em Jerusalém. E o que aconteceu na crucificação da morte de Jesus? Muitos choraram. Isaías 53:5 vai dizer, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Versículo 35 vai dizer que aquele que viu dá testemunho disso tudo, e que isso tudo é verdade. Versículo 36 e versículo 37 vai dizer que tudo isso aconteceu para que a profecia se cumprisse. Tudo apontava para a cruz, queridos. Deus foi se revelando ao seu povo ao longo da história. E nós lemos hoje o cumprimento dela, onde tudo foi consumado em Cristo. O texto diz que saiu sangue e água de Jesus. Isso evidencia sua humanidade. E mais uma vez, queridos, é importante falar sobre isso. Jesus, ele possuía um corpo real e ele experimentou uma morte real. O que o corpo tem? Sangue e água. Naquela época já existiam várias pessoas, falsos mestres, falsos ensinos, dizendo que Jesus não possuía um corpo real, que aquele corpo de Jesus não era verdadeiro. Jesus morre, queridos, e do seu corpo sai sangue e água, provando a sua humanidade. Mas não é só isso. Tem algo mais profundo aqui. É o sangue de Jesus que nos torna justos. E é a água que nos purifica e que nos santifica. É a palavra de Deus que diz isso. Olha o que diz Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Porque é o sangue de Jesus que aplaca a ira de Deus. E é a água. Se é o sangue que nos justifica, a água nos purifica. Ezequiel 36:25 vai dizer, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Já no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22, vai dizer, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. De Jesus saiu sangue e água, justiça e purificação. Mas Cristo, queridos, não morreu e acabou. Aliás, a vida não é isso, né? Nascer, viver e morrer. Jesus não morreu e acabou. Ainda faltava um ato especial, ainda faltava a sua ressurreição, que nós lemos no capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido o quê? Removida, queridos. A pedra foi removida. Lucas, narrando esse mesmo momento aqui, ele traz mais alguns detalhes interessantes. Vai dizer que no domingo, ainda bem cedinho, algumas mulheres foram ao sepulcro e perceberam que a pedra havia sido removida. Elas ficaram perplexas ao entrar ali e perceberem que onde Jesus estava não estava mais ali, estava vazio aquele lugar. E de repente, aparecem 2 anjos para elas e diz o seguinte, Lucas 24:5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, se Jesus morresse e não ressuscitasse, todo o sacrifício seria em vão. Todos viram que ele havia morrido. Os soldados constataram isso na cruz. Os soldados chegaram para poder quebrar os ossos das pernas de Jesus. E eles perceberam e todos viram ali que ele já estava morto. E aí eles não quebraram as pernas de Jesus, mas traspassaram, furaram ali o seu lado. E muitas pessoas viram o Jesus Cristo ressurreto.
Centenas de pessoas viram Jesus Cristo após a sua morte. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. Abra, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8. A palavra de Deus diz o seguinte: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Preste atenção agora, queridos, versículo 5. E apareceu a Cefas aqui é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. Ele apareceu a centenas de pessoas após a sua morte. E a ressurreição, queridos, ela evidencia a vitória exatamente sobre a morte. E por causa disso, por causa da sua morte e ressurreição, nós nascemos de novo. E a morte para nós, queridos, ela não é um fim, mas ela é o começo de uma eternidade com o nosso Criador. Nós precisamos refletir sobre isso. A morte não é o fim, mas é o começo de uma eternidade com o nosso Criador. Leia agora, vamos um pouquinho mais para frente, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Um pouquinho mais para frente, caminhando lá para o final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Queridos, regenerar é fazer nascer de novo. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. O que Pedro está dizendo aqui é que a nossa salvação está ligada diretamente à ressurreição. Não há como desassociar essas duas palavras, salvação com ressurreição. Crer na ressurreição é fundamental, é essencial à fé cristã, queridos. Eu preciso crer de verdade, com todo o meu coração, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Os primeiros cristãos, eles criam tanto nisso, que muitos deram a sua vida em prol ao Evangelho, deram a sua vida por causa de Cristo, pois sabiam que a morte não era o fim, mas a morte era o começo. E deixa eu perguntar uma coisa a vocês, queridos. Quem entregaria a sua vida para morrer por causa de uma mentira? Quem entrega a sua vida para morrer por causa de uma mentira? E isso estava acontecendo ali após a ressurreição de Cristo. Vários cristãos morrendo, entregando a sua vida porque acreditavam que de fato a morte física não era o fim, mas o começo. Eles viram um Cristo ressurreto, por isso deram a sua vida a Ele. Muitos acham que a vida se limita a esse tempo, como nós dissemos, né? Nascer, viver, morrer e acabou. Muitas pessoas, principalmente aquelas que estão se aproximando já do final da vida, elas percebem, elas entram numa tristeza profunda, muitos passam por depressão, e eu sei, queridos, que é difícil lidar com a morte. Nós não fomos programados para isso, nós passamos pela morte por causa do pecado, e é muito difícil lidar com isso. E é difícil, inclusive, para nós. Mas eu quero que vocês se atentem a algo importante que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que muito serve para mim e para você. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha o que Paulo vai dizer, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a esse tempo aqui, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque deveria ser o contrário. Saber que Jesus Cristo me salvou, saber que o seu sacrifício foi suficiente para poder me salvar, deveria trazer alegria em todos os momentos da minha vida.
O cristão, por natureza, é a pessoa mais feliz na vida, porque ele sabe que a morte já foi vencida. Um dia, queridos, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Isso deve ser motivo de confiança, de alegria para mim e para você, querido. Existe uma vida eterna com o Criador para todos que creem na vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a esperança de todo cristão. E, aliás, queridos, a esperança para nós tem um nome: Jesus. A esperança para nós tem um nome e é Jesus. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Essa esperança não é um otimismo vago, não é uma certeza vazia, mas ela é uma convicção, uma certeza sólida. Não depende da sorte. Se der sorte, não depende da sorte, sim do amor de Deus, provado na cruz e na ressurreição de Cristo, que venceu a morte e reina para todo sempre. Jesus Cristo venceu a morte e reina para todo sempre. E eu quero concluir exatamente com isso, queridos. Falar da vitória de Cristo, o Cordeiro que venceu. Abra sua Bíblia agora, lá em Apocalipse 5. Eu quero terminar lendo esse texto, partir para a conclusão lendo esse texto aqui, que mostra exatamente o Cordeiro que venceu. Apocalipse 5, diz o seguinte, a palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quem estava sentado no trono? O Deus Pai. Deus Pai estava sentado no trono. Eu vi na mão direita dele um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Será, queridos? Ninguém. E João segue aqui, porque esse livro foi escrito por João, o mesmo João que escreveu o evangelho que nós lemos. Versículo 4. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, queridos, quem é o leão da tribo de Judá? A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. É o Cordeiro, queridos, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé. O que, queridos, está escrito na Bíblia de vocês aí? Um Cordeiro que parecia ter sido morto. Parecia, queridos. Ele tinha 7 chifres, e aqui está demonstrando o poder desse Cordeiro, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro, queridos, foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Imagine a cena, queridos. O próprio Deus Pai sentado no trono. Chega o Cordeiro, Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que é digno de pegar o livro e abrir o livro. Deus Pai encontrando com Deus Filho. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são esses santos? O povo de Deus. Eu e você. Deus, quando olha para mim, para você, regenerados e salvos, vê pessoas justas, mas Ele vê santos também. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles quem, queridos? Os santos. E eles reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Deus Filho, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Queridos, o Cordeiro, ele venceu. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele vence a morte. Olhar para tudo que Cristo passou por amor a mim e a você, queridos, gera mudança na nossa vida? Ou eu sou daqueles que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim? Eu tenho meu jeito e não mudo. Queridos, quando eu vivo do jeito que eu quero, eu estou desconsiderando tudo que Jesus Cristo fez por mim. Quando eu vivo como quero, eu estou desconsiderando tudo que Jesus Cristo fez por mim. Então, meu irmão, meu amigo, viva uma vida de acordo com aquilo que Cristo fez por você. Isso vai exigir renúncias, mudança de hábito, afastamento do pecado, fazer coisas que eu não quero, não fazer coisas que eu gostaria. Tudo isso, queridos, por amor a Jesus. Viva uma vida para a glória de Deus. E feliz Páscoa para todos vocês. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero chamar a banda à frente.